Hoje nós vamos do verso 33 até o 54, estamos no capítulo 11 de Lucas, nós vamos encerrar esse capítulo, vamos lá. Depois de Jesus, semana passada nós falamos que ele expulsa um espírito maligno de um jovem, aquela mulher que faz a exclamação, benditos são os seios que te amamentaram, tudo aquilo que Jesus falou sobre o reino de Israel, dos religiosos. Lucas emenda uma parábola seguida de um fato. Apesar de que na sua Bíblia, na minha, existem as perícopes que nós chamamos, esses trechos são chamados de perícopes, são divididas pelo editor. Algumas versões têm esse trecho todo que eu vou ler em 2 partes, outras em 3, outras até em 4. Na revista atualizada, para quem está com a revista atualizada, nós vamos ler 4 trechos. Mas essas divisões são feitas pelos editores. Não quer dizer que Jesus tenha feito e nem que Lucas tenha feito essa divisão. Então nós vamos ler até o 54 e você vai entender que é um único assunto. E há um perigo, e eu quero aproveitar esse rápido tempo para dizer, quando você ouve ou é ensinado, ou até quando você lê apenas um pequeno trecho e quer trazer toda a interpretação para ele, isso é muito perigoso. Eu preciso saber o que vem antes, para saber se o que vem antes não tem a ver com o que eu estou lendo agora. E é fundamental ler o que está depois, porque de repente o que está depois é a conclusão. E hoje eu vejo muita gente retirando tipo caixinha de promessas, tipo papagaio de realejo, para quem é daquela época do lembra? Pegando um único versículo, e já me perguntaram, falei disso semana passada, Zé, o que significa tal versículo? Eu falo, não dá para saber. Porque tal versículo está dentro de um capítulo, e tal capítulo está dentro de um livro, e esse livro tem o Evangelho para explicá-lo. Cuidado quando você ouve uma doutrina, um ensinamento, uma pregação, que não contempla o que vem antes, nem o que vem depois, nem o livro todo, nem o Evangelho. Porque no fim das contas, nós sabemos o Evangelho. Vamos lá. Ninguém depois de acender uma lamparina, em algumas versões uma candeia, a coloca embaixo num lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. A lamparina nos ilumina e o nosso corpo se torna resplandecente, para iluminar, como a lamparina nos ilumina. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição em sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa, e o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade, seus tolos. Quem faz o exterior não é o mesmo que fez o interior? Deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Ou seja, sai a bondade daí de dentro, aí vocês vão estar limpos. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas, dar as saudações nas praças, estão sempre aparecendo. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra um dos intérpretes da lei, que deveria ser um escriba, disse a Jesus: mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei,
porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque vocês edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas. E vocês edificam os túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei a eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Tem gente matando o profeta desde o começo, desde o sangue de Abel, que foi morto por Caim, só porque Abel era, vocês conhecem a história, né? Foi temente a Deus. Até o sangue de Zacarias, esse aqui é o filho de Joiada, que denunciou o pecado da nação e mataram ele dentro do templo, foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a essa geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto vocês mesmos não entraram. Vocês estão de fora do reino, vocês não entraram, e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Senhor, nos abençoa, edifica-nos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A parábola da candeia. Ninguém pega uma lâmpada, uma candeia, uma luminária e coloca num lugar escondido embaixo do sofá. Tem que ficar num lugar alto, para que ilumine. Você que se lembra das aulas de física, do ensino médio, no meu caso chamava colégio, as aulas de ótica, você aprendeu que fundamentalmente nossos olhos não enxergam os objetos. Nós não enxergamos as coisas, nós enxergamos a luz que é refletida nessas coisas. E a luz, quando incide sobre um objeto, seja ele liso, rugoso, a maneira como a luz se refrata, se distorce, é o que o nosso olho capta. Nosso globo ocular, a íris, tudo passa por ali, é uma lente que traduz para o nosso cérebro o que a luz está nos dizendo. A luz nos diz quando é azul, marrom, preto, cinza. Cada elemento reflete essa luz de maneira diferente, e o comportamento da luz é que nós captamos. Aliás, é por isso que a gente pode ter isso aqui, que é uma lente que pode corrigir, trabalhando em conjunto com o nosso globo ocular, distância, foco desses objetos, dessa luz que está entrando. Então nós temos uma capacidade, uma sensibilidade de perceber o que a luz está nos trazendo. Essa parábola que Jesus contou tem um significado muito profundo, porque na verdade Ele é a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo jamais vai estar em trevas. E isso é muito sério, porque na verdade o mundo que nós vivemos está repleto de luzes. Muita gente acende lanterna, a pilha, gasta, tentando iluminar tudo ao nosso redor, para que os nossos olhos coloquem para dentro do nosso corpo, e aqui significa o nosso ser, a interpretação segundo uma ótica parcial das coisas. Pense muito bem no que Jesus disse. E você olhar um objeto com uma luz amarela,
a cor dele vai ficar comprometida. Aliás, se você jogar uma luz azul num objeto que é amarelo, é capaz dele parecer verde para você, o que seria bom, apesar de tudo. Por isso que nas trevas a gente não vê nada, porque não há luz incidindo. E esse é o perigo de nós acreditarmos nas lamparinas acendidas segundo a ótica de outras pessoas, para te fazer acreditar em algo que não é o algo que Deus quer que você veja. E a luz de Cristo é a revelação da vida. Quando eu conheço Cristo e o Evangelho, eu entendo a vida, eu entendo a minha origem, eu entendo o reino, eu entendo o pecado, porque essa luz, ela ilumina onde piso, ela ilumina por onde ando, ela ilumina os fatos, mas ela ilumina a mim também. Ela bota um holofote sobre meus pecados, sobre meus erros, sobre os meus defeitos. O que Jesus disse nessa parábola é muito profundo, porque toda a luz que incide nesse mundo pula para dentro do meu ser. Por isso ele diz que os olhos são a lâmpada para o corpo. Ele não está dizendo esse corpo aqui, é uma metáfora do coração e da alma. Porque tudo que está ao meu redor é iluminado para dentro de mim, essa luz passa por essa lente e ilumina meus pensamentos. E de acordo com as luzes que se acendem numa lógica daqui, numa lógica de lá, é que eu ilumino para dentro de mim minhas opiniões, minhas conclusões e tiro os meus resultados disso. E é muito interessante como que um mesmo objeto, colocado diante de várias pessoas, cada um pega a sua lanterna e mostra a sua ótica, para tentar fazer com que pessoas abracem aquela luz que passa pelos seus olhos e assumam a mesma conclusão de quem está acendendo o seu farolete. Já pensou nisso? É só você pegar uma notícia, e se você ouvir na CNN, na Globo ou na Jovem Pan, parece que são 3 notícias diferentes. Se eu citei essas por acaso, poderia ser qualquer outra. Porque todo mundo tem um farolete, geralmente com um patrocinador. Porque a luz custa caro. A conta de luz é alta. Para que você olhe e diga, eu entendi, é isso que está aqui para dentro. Enquanto Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se dentro de você não tiver trevas nenhuma, se os teus olhos entenderem o Evangelho e a luz que é Cristo, e do jeito que Ele ilumina, o reino de Deus vai estar para dentro de vocês. E quando vocês resplandecerem, vocês serão como eu sou, a candeia, a lamparina para vocês, vão ser vocês para esse mundo. Eu sei que você já ouviu pregações sobre esse texto, dizendo assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, então pare de olhar para você e falar que você não pode, que você não consegue, que você é pequeno, comece a dizer que você é bom, que você pode, porque os seus olhos vão dizer quem você vai ser. E Jesus não está falando nada disso. Aliás, a gente vem vindo desde o primeiro capítulo de Lucas, numa lógica do pensamento de Lucas para Teófilo. E esse assunto de autoajuda, de olhar melhor, de mudar o seu foco, de mudar a sua... Jesus não estava escrevendo um livro de autoajuda, não estava. Ele estava falando sobre o seu reino, brilhando em nós. Aliás, é por isso que eu acho que o texto todo é uma sequência. Ele é a luz que ilumina. Aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 3. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas em toda a terra, e disse Deus o quê? Haja luz. Nas trevas não dá, e houve luz. Tudo que a gente enxerga a partir de Deus. É tão interessante isso. Sabe que eu sou um cara de paráfrases.
Se você pegar uma música do Resgate, você vai encontrar uma série de textos ali, parafraseados, com uma linguagem mais simples. E é interessante quando as pessoas criticam, por que você falou isso na sua música? Eu falo, caramba, eu falei isso porque está no Evangelho. Não reclama comigo, reclama com Cristo. Como as pessoas têm uma ótica da vida a partir de outras luzes, e não a partir de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 2, quando fala que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o texto de Isaías 9:2 diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, porque trevas é morte, para eles resplandeceu a luz. Esse é o texto que Isaías fala do Messias, do menino que estaria o governo sobre os seus ombros, lá no versículo 6, depois a gente não vai até lá. Mas ele é uma luz que nos ilumina. João capítulo 8, versículo 12, é um outro texto que eu quero dizer a você. De novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se as trevas é morte, a vida sou eu que te ilumino. Essa parábola precisa me fazer parar e pensar, por que eu creio como eu creio? Por que eu penso como eu penso? Por que eu decido como eu decido? E por que eu sinto como eu sinto, se a luz de Jesus Cristo brilha em mim? Por quê? Por que a percepção do meu entorno é iluminada de um jeito que faz com que, ao invés de eu resplandecer como Cristo, eu resplandeça maldade, ódio, competição e desavença? O que Cristo está falando é da luz que é Ele mesmo que brilha, passando por essas lentes que jogam luz para dentro de mim, e eu resplandeço para esse mundo, segundo a luz de Cristo. É essa a parábola. João capítulo 1, versículo 9. Mais um texto, falando sobre João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. A verdadeira luz vai iluminar você também. Você vai começar a olhar para dentro, falar, caramba. É por isso que um discípulo de Jesus Cristo é uma pessoa humilde, porque tem gente que gosta de acender um farolete, e para frente dele ele ilumina o que ele quiser, e para trás do farolete ele continua nas trevas. Ele é bom para acusar, ele é bom para apontar, mas a luz de Cristo ilumina todo o homem e toda a humanidade, inclusive a mim mesmo, para mim mesmo. Bate em mim, bate no espelho e entra no meu cérebro, e eu digo, caramba, que miserável homem que sou. Por isso eu caio de joelhos diante da cruz, e o que eu passo a resplandecer não são argumentações para discussão, não são debates para saber quem é melhor, mas é a graça e a misericórdia. Por isso Lucas emendou a história que ele emendou, de que um fariseu convida Jesus para jantar na sua casa e percebe que Jesus não se lavou. Eles lavavam as mãos e os pés para o jantar, esse era o hábito. E aí Jesus falou, ai de vós fariseus, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo, o copo e o prato. Esse fato é uma sequência dessa parábola. Vocês conseguem iluminar com a religião de vocês o que vocês querem por fora, mas por dentro são trevas. Ainda ele diz, se do copo saísse misericórdia e esmola, sairia o bem. Mas vocês não iluminam isso, vocês tornam as pessoas ao redor de vocês piores do que vocês. E aí um escriba que é doutor da lei fala, ó Jesus, o senhor está ofendendo a gente. E ele fala, vai sobrar para vocês também. Ai de vós, doutores da lei ou intérpretes da lei, diz o texto, vocês também são assim. Vocês com as leis de vocês colocam peso sobre as pessoas, pesos da religião e fardos, e vocês não têm a pachorra de com o dedinho remover. Vocês querem manter gente debaixo de jugo e de domínio. Vocês mataram os profetas, os pais de vocês mataram os profetas, mataram o movimento de Cristo. Deixa eu ler para você 1 Pedro 1,10.
Preste atenção nesse texto. Isso aqui é um apóstolo de Cristo, Pedro, que andou pertinho, que escreveu sua epístola. Aliás, é muito legal você ler 1 Pedro inteiro, mas eu vou ler só esses 3 versos. Foi a respeito desta salvação, ele está falando de Cristo. Foi a respeito desta salvação que os profetas lá atrás indagaram e investigaram. Olha que legal. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Era o Espírito de Cristo que estava nos profetas, que neles estava, o Espírito de Cristo que neles estava. Ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Rapaz, Zé do céu, eu vou embora daqui. Fui. Não quero mais ser crente. Eu desisto. Porque as pessoas pegam as palavras dos profetas e ficam dizendo que o sofrimento que ele está falando é o seu e que a vitória de Israel é a sua. Foge disso. Porque o Evangelho, Pedro está dizendo que os profetas tinham o Espírito de Cristo. É que o Israel anterior não podia prever que seria um cara que morreria na cruz, mas era. E eles profetizavam, não era sobre eu e você, era sobre a graça que viria através de Cristo. E quem matou o profeta está matando o Cristo. E há uma manipulação veterotestamentária, tentando colocar você no centro. O sofrimento que os profetas falavam era de Cristo, e a glória e a vitória era de Cristo, e agora nós somos de Cristo, porque daqui para frente é só Cristo. Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a vida que pulsa dentro de nós. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Ele é o exemplo de vida diante da humanidade. Ele é o sacrifício que foi à cruz e ressuscitou ao terceiro dia e que brilha diante de nós, para que a vida dele nos tome e para que a gente possa devolver a esse mundo, ainda que tenham tantas luzes e tanta maldade, a gente retribui o mal com o bem, a gente retribui a injustiça com justiça, e a ofensa com paz, e a guerra com misericórdia, e o pecado com perdão, porque a gente só consegue brilhar uma coisa: Cristo. Nós somos dele. Provérbios capítulo 4, 18 e 19. A vereda, o caminho dos justos, é como a luz do alvorecer, vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Eu sei que você pode ter hoje muitas dúvidas sobre para onde eu vou, que decisão eu tomo, como é que eu faço, por que estou passando por isso, e agora? E vai ter um monte de gente colocando um monte de lanternas para você. Olha para Jesus, acalma o teu coração, vai para o Evangelho. A palavra da nossa vida é Evangelho. Evangelho. Jesus Cristo no centro da nossa vida. Ele é tudo em todos, diz Paulo. A luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Como o apóstolo Paulo, que nas trevas da religião estava a caminho de Damasco, com cartas do Sinédrio para perseguir cristãos, para matar profetas com o Espírito de Cristo. Uma luz brilha no caminho e o cega, e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo?
E ele falou: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele vai até a rua direita, tem até aquela música dos originais do gospel: do lado direito da rua direita, olhando as vitrines coloridas eu a vi. Vai na rua chamada direita, na casa do Ananias, que ora por ele, as escamas caem, e o apóstolo Paulo, que via tudo a partir da ótica da religião, olha para o Antigo Testamento, que na época não chamava Antigo Testamento, eram as Escrituras, e só vê Jesus, só vê Cristo. Você parou para pensar que não havia o Evangelho ainda escrito nos dias da igreja, nos dias de Jesus? E quando eles ensinavam sobre Cristo, eles liam as Escrituras que eles tinham, que era o Antigo Testamento, porque obviamente o Antigo Testamento só fala sobre Cristo. Agora, se alguém interpreta de uma outra forma, é um farolete com pilha gasta, tentando te tirar da cruz e do caminho do Rei do Reino, da graça, da misericórdia, da paz e do amor. Mas quando Cristo nos ilumina, vai brilhando cada dia mais o nosso caminho. Ilumina a mim, ilumina o meu pecado, ilumina você, e a nossa comunhão é comunhão de gente de misericórdia, de gente quebrantada. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 7, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, mas toda hora eu estou fazendo. Me ajuda, Senhor. Eu queria me desligar desse corpo, porque eu quero fazer uma coisa e a minha carne quer fazer outra. Gálatas 5,17. Eu tenho uma luta do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Porque o espírito não quer que eu faça aquilo que eu quero fazer. Eu preciso de ouvir a Deus. Eu sei que eu tenho isso. A luz de Cristo me iluminou. Eu preciso ser um pai diferente. Meu Deus, o meu filho fez aquilo ali, e os meus amigos, as pessoas falam tanta coisa. Eu preciso de olhar para ele com a misericórdia e com a luz de Cristo. O meu pai foi chato, foi assim, mas na escola todo mundo fala que pai é assim mesmo, mas essas luzes não. Eu quero entendê-lo com a luz de Cristo. Eu quero me relacionar com a minha esposa e com o meu esposo, não de acordo com o que os meus colegas falam no trabalho, ou com o que eu ouvi no salão de beleza. Eu quero ouvir através da luz de Cristo. Eu quero vê-lo pela luz da misericórdia e da graça. Porque a pessoa com a qual você compete nesse mundo também é alvo do amor de Cristo, e Cristo morreu por ela. E nós entramos num parafuso, numa descendente caótica de um mundo que é governado por lâmpadas tão pequenas, por gente que quer tirar aquela luzinha aqui do computador, aquela que você liga, que ele comprou, que é da China, para tentar te iluminar só um pedaço. Um pedaço fica em trevas, mas ele ilumina só o que ele quer. E aponta para os teus defeitos, enquanto ele fica na região escura. Quando você vê a lua, saiba que a outra, lua cheia, saiba que a outra metade está nas trevas. Tem um lado escuro, que as nossas luzes não querem mostrar. Nós não queremos. Nós gostamos das trevas. Nós gostamos. Essa semana nós fomos surpreendidos com um jovem que por causa de um podcast falou sobre o nazismo e foi cancelado nas redes sociais e foi demitido do podcast que ele participava. Eu não concordo também com o que ele disse. Terrível e execrável, tudo bem, mas eu não queria analisar o jovem. Eu só queria dizer a você, ele errou e vai reconstruir a vida dele. Vai ter chance, ele é jovem, de repensar, e vai. Mas eu não quero falar sobre ele. O que ele pensa e o que ele diz, pouco importa. Só tem validade e efeito porque milhões de pessoas o seguiam. Ele só está numa posição de destaque porque o povo colocou nessa posição de destaque. E geralmente nós gostamos de colocar posição de destaque pessoas que não falam o que nós precisamos ouvir. Elas falam o que a gente gosta de ouvir. Seja as besteiradas, seja as brincadeiras, seja uma loucura, ou coisas que parecem sérias.
Paulo diz isso a Timóteo. Cuidado, Timóteo, que nos últimos dias as pessoas vão se cercar de mestres. Está lá no capítulo 4 de 2 Coríntios. Eles não vão querer ouvir a verdade, eles vão querer ouvir fábulas, e eles vão inventar para si líderes. Só que agora, eu até fiz a curiosidade de entrar no Instagram do rapaz, para ler os comentários. São milhares e milhares, acho que centenas de milhares, todo mundo que o seguia e o colocou num pedestal, o matando. A opinião dele seria apenas uma opinião de botequim, que não faria mal a ninguém, se o povo mais vazio do que ele não o tivesse colocado nessa posição, de exposição sem conteúdo. É isso que eu penso. E vou dizer a você que eu falei, Senhor, tem misericórdia desse rapaz. Porque às vezes é nesses tombos que a gente aprende, e nem sei se ele falou aquilo com tanta propriedade e maldade assim. Mas nós vivemos uma sociedade onde nós criamos nossos próprios monstros. Nós fazemos isso com líderes religiosos. Você viu aquele cantor gospel, ele falou isso, falou aquilo, pecou, caiu, adulterou. E eu digo, mas é claro, vocês criaram um monstro. Chamavam de ungido, que tinha poder, e todo mundo o colocou num pedestal, e ele era um neófito, sem conteúdo, sem estrutura para isso. Então a gente cria um monstrengo, e quando ele tropeça, que vai ser natural, todo mundo tropeça na vida. A gente completa a maldade de ter colocado o incapaz onde não deveria estar, matando o incapaz. Porque o surgimento dessas figuras denunciam o nosso pecado e o nosso vazio. Deus o abençoe, Deus o ajude. Mas nós fazemos isso com os digitais influencers. E quando uma pessoa se chama influencer é porque ela influencia. Eu vou ousar falar uma besteira, mas você gasta mais tempo assistindo o podcast do que lendo o Evangelho. Estou chutando, só chutando. E eu não estou dizendo a você que você é proibido de ouvir, de ver. O que eu estou querendo dizer a você é que tipo de luz você coloca nessa lente para cair para dentro de você. As conclusões que você tira da vida ao seu redor partem de qual tipo de influência. Mas o problema maior não é que nós fazemos isso com um rapaz num podcast. Nós fazemos isso com líderes religiosos. E em setembro nós vamos fazer isso com líderes políticos. Porque nós gostamos de pessoas que falam aquilo que nós gostamos, não aquilo que precisa ser feito. Aquele diz que vai matar, aquele diz que vai fazer não sei o quê. Então, sobre Cristo e que a luz é o Evangelho. Da sua ética, do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua graça, do seu ensino, da sua verdade, da sua generosidade, do seu perdão, da sua misericórdia. Para que isso fosse a lente através da qual você lê a realidade. Para que suas decisões não fossem tomadas de acordo com qualquer luz que se acende, para tentar te dar uma perspectiva parcial das coisas. Porque isso começa dentro da nossa casa. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, era um amigo até, dizendo, poxa, quando a mulher fala tal coisa, parece que você está ouvindo seus amigos de trabalho dizendo, você vai deixar ela fazer isso? Uma revelação, hein? Eis que te digo. Você, mulher, quando o teu marido toma uma atitude, parece que você ouve todas as suas amigas dizendo, homem, tudo igual. Um monte de faroletes se acendem para tentar iluminá-lo e dizer, é tudo vagabundo sem vergonha que não presta. E quando o seu filho toma uma atitude, você faz a mesma coisa. Eu também faço. Eu estou aqui igual a você. Brigamos com os nossos filhos, pré-julgamos. Porque quando Jesus encontrou um grupo de religiosos querendo apedrejar uma prostituta, todos eles estavam vendo a mesma cena. Cada um com a sua visão parcial, porque o homem que havia adulterado com ela, ninguém sabe onde está. Já que ela foi prega em flagrante adultério, ela estava cometendo adultério sozinha, era um ato de masturbação. Mas a religião ia apedrejar apenas a mulher.
Porque a mulher é adúltera, o homem não, o homem é cultura. Abre parênteses, é muito difícil ser mulher nesse mundo. Fecha parênteses. 8 de março a gente fala mais sobre isso. Mas aí chega Jesus com a sua luz, aí ilumina tudo. Bom, já que eu cheguei aqui e tem que apedrejar o pecador, eu acho que, pai, manda uma pedreira para cá. Porque se eu devo apedrejar o pecador, quem aqui não tem? Porque daí me ajuda a apedrejar. Porque nós somos assim. Ontem, eu fiquei chateado que meu time perdeu, é claro. Eu não achava que ia ganhar, mas eu ainda sonhava que podia. Na lógica, na razão, eu falava, não dá. Mas sabe como é que é a esperança, né? Ela é verde. Mas quando acabou o jogo, teve uma briga de torcedores e um jovem foi morto. Vamos lançar uma luz. Resposta, tem alguns faroletes que dizem assim, todo mundo tem que ter arma. Porque aí o cara, quando puxou a arma, o outro também teria, o outro também, e aí o bang bang a italiana resolveria o caso. Nós teríamos uma guerra civil ao invés de um assassinato, que é muito triste. E há pessoas que olham com outra ótica e digam, melhor é ninguém ter. Mas a gente cria uma guerra. E chamam você de isento, conivente, porque você não é capturado para nenhum dos dois lados, idiotizados pelas suas pequenas luzes. E quando você olha a luz de Cristo e fala, gente, aqui todo mundo é pecador. Nós temos que todos olhar para dentro de nós. Nós precisamos resplandecer algo que vem do reino. Porque trevas é que é morte, a luz é vida. Mesmo sobre todos os pecadores, porque todos nós somos e todos nós merecemos o apedrejamento. E a luz diz, os teus acusadores não estão aqui, eu também não te condeno. É muito difícil ser cristão. Porque a resposta, quando você vê uma cena, não é a luz de Cristo que te ilumina. São os teus amigos e colegas e lanternas e todas as ideologias que querem dizer para você como você deve enxergar aquilo. E ao invés de resplandecermos o Cristo, que foi como ovelha muda para o matadouro, e é difícil ser cristão. Ser ovelha no meio de lobos. Nós queremos de verdade não dar ouvidos à verdade e nos cercarmos de interpretações que não são aquelas que a luz do Evangelho nos iluminou. Por isso, meu caro amigo Teófilo, perceba a luz de Cristo. Ela não tem assento nas categorias de pensamento que esse mundo tem. Deixe que essa luz entre dentro de você e comece a enxergar pelas lentes do reino e da misericórdia. Que tudo que você vier a enxergar, não seja como fariseus e escribas que enxergam segundo a sua ótica, que a sua retina recebe reflexos de uma luz previamente colorida. Jesus é a nossa candeia. E através dela é que a gente põe para dentro todo o valor que Ele tem. Cuidado com as trevas. Cuidado com o pensamento das trevas. Tem uma música do George Harrison, e eu sou fã dos Beatles, você sabe, que se chama Beware of Darkness. A gente podia cantar domingo que vem aqui no louvor. Porque ela diz, cuidado com as trevas. Cuidado com a maldade. Cuidado com a vingança. Tenha cuidado. Não mexe com essas coisas. Porque você as toma como solução, mas isso não é luz. Parece justiça, mas vem das tuas mãos. É difícil ser cristão. É difícil. Esse tipo de luz, ela ilumina os fariseus por fora. O copo está limpo por fora, mas nunca chega lá dentro para mudar quem eles são de verdade. Porque é isso que nós precisamos.
A luz de Cristo aqui dentro. Senhor, eu preciso da luz de Cristo aqui dentro. Aquela pessoa me falou aquilo, eu respondi atravessado. Eu não deveria. Deveria refletir a luz de Cristo. Não é fácil ser cristão. Mas eu vou dizer para você que 99% dos nossos relacionamentos, casamento, pais e filhos, seria resolvido se a luz de Cristo, na hora que eu fosse falar, me vingar, xingar, eu dissesse: eu vou colocar tudo isso aqui na cruz, o meu pecado na cruz, e eu vou retribuir o mal com o bem. É difícil ser um servo de Cristo, porque isso vai contra a lógica desse mundo e contra a justiça desse mundo. Ô Teófilo, Cristo vai iluminar o teu caminho, a tua vida, o teu interior. Cristo vai iluminar para dentro de você. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 8, quando Paulo diz para os efésios fugirem das trevas, fugirem do pecado desse mundo. Outrora, em outro tempo, no passado, vocês eram trevas, mas agora não, vocês agora são filhos, são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas do escuro, das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-los. Tratem de reprová-los. Não aceite. É muito difícil nós sermos cristãos, porque tem gente piscando do nosso lado a todo instante. Tem gente nos dando perspectivas a toda hora. Não precisa parar de fazer o que você faz, nem de ver o que você vê. Mas se disponha, se proponha a ter um pouco mais de oração todos os dias, a de ler o Evangelho todos os dias, mesmo que você gaste um versículo por dia. Você tem 5 minutos, você tem 10, você tem mais do que isso. A pedir a Deus que o Evangelho esteja dentro de você. Gente, nós estamos criando os nossos filhos num mundo caótico. Sabe que garantia nós temos que eles serão de verdade luz no meio das trevas? Só o Evangelho. Só o Evangelho. Cada dia menos você vai encontrar referências nesse mundo. Cada dia menos. Eu vou encerrar, já passei do horário, que eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, que eu acho que ela vale muito a pena, e tem a ver com isso. Quando eu era garoto, quando eu me converti, fui para a igreja, aqui no Ipiranga, com 11 anos de idade. Aliás, eu agradeço muito a Deus pelo período da minha infância e juventude, porque na época em que eu tive uma crise de fé, e que eu descobri que o que eu cria não era Deus, eu pude voltar para as origens da minha juventude e encontrar um porto seguro. A igreja que eu fui, o pastor estava acabando de sair porque ele ia assumir uma outra comunidade. E um novo pastor do Rio de Janeiro estava chegando. Era o pastor Salvador Martins Soler, ainda vivo. O encontrei há 1 mês e pouco atrás, num velório de uma tia, que não era minha tia, a tia Doca, mas ela foi quem me deu aula na escola dominical, e todo mundo na igreja chamava ela de tia. E ele estava no velório, pude até contar isso para ele. Ele estava saindo, estava chegando o pastor Cornélio Dorta, que foi quem me batizou. Ele vinha lá do Meier, do Rio de Janeiro. E quando a igreja fez aniversário, ele convidou o ex-pastor, o pastor Salvador, para vir pregar. Gente, eu era um menino de 11 para 12 anos de idade. Eu não me lembro de nada que eu aprendi. Aprendi sobre Cristo, mas esse exemplo eu nunca mais esqueci por toda a minha vida. Eu tenho 55, vou fazer 56. E contei para ele, eu disse: o senhor contou essa história aqui, ó. E quando o senhor chegou aqui na igreja, a igreja tem uma casa pastoral ali no bairro. O pastor não precisa de alugar casa, tem uma casa pastoral lá. E o pastor Salvador contou esse exemplo no dia do aniversário da igreja. E ele disse: eu chegava em casa, e a rua era de terra, não tinha calçada nem asfalto, óbvio, não tinham postes e nem luzes.
Então a única luz que tinha na rua era a lâmpada que ficava na varanda das casas. E ele falou assim, eu entrava em casa e eu via aquele monte de mosquitinho rodando em torno da luz, porque é assim que eles fazem. Todo mundo gira em torno da luz. E tinha uma lagartixa muito gorda, que ficava ali no forro, no teto, assim, bem pertinho da lâmpada. Essa é a vida que eu pedi a Deus, só esticar a língua. E era só esticar a língua. E ele contando, e eu, garoto, que legal isso. A lagartixa, vem. Ela sabia, quando dava o horário, 6 da tarde, já vai para perto da lâmpada, alguém acende quando escurece, lagartixa gorda. Aparece as veias, tudo. Não é irmão, é a natureza, Deus fez assim. Ele falou, aí depois veio o asfalto, colocaram a calçada, os postes e as lâmpadas de mercúrio. Ele falou assim, um dia eu fui entrar em casa, e aí que eu me dei conta que não tinha mais moscas em torno da lâmpada, porque eu vi a lagartixa magra. E na hora ele disse, o Senhor colocou um pensamento na minha cabeça, algo no meu coração, ele falou, de que sempre que a gente gira em torno de luzes menores, tem sempre um diabo para se alimentar de nós. Luzes pequenas sempre querem te cooptar, te ganhar, fazer sua cabeça. Enquanto eu giro em luzes menores, eu sempre sou almoço e janta de lagartixa. Mas o dia que eu entendo que a luz verdadeira é Cristo, e eu giro ao redor dele, eu orbito a minha vida em torno da verdadeira luz, além de eu estar em torno da verdadeira luz, coitado, ele morre de fome. Deus abençoe o pastor Salvador Soler, que pude reencontrá-lo. A gente tem uma árdua tarefa, resplandecermos a luz. Deus abençoe muito a sua família. O seu lar seja um lugar de luz, luz de Cristo. O seu trabalho com os seus amigos, você possa ser uma luz naquele ambiente, de sabedoria, de pacificação, de justiça e amor, de graça e de misericórdia, dentro da sua sala de aula, sabe? No aniversário dos seus parentes, nas discussões que vão surgir, apesar da maldade e de tanta luminosidade que esse mundo tem, nós possamos ser gente do reino. Que Deus ilumine os teus caminhos. Eu sei que você deve estar numa dúvida grande, passando por uma situação difícil, o país está enfrentando. Minha oração é que a luz de Cristo se abra diante dos teus olhos, que Ele te dê discernimento, e não se preocupe, irmão, você vai pisar no caminho certo, porque você é dele, e a luz de Cristo há de te iluminar. Nos conflitos que você talvez esteja enfrentando dentro de casa mesmo, como casal, orem e falem, Deus, eu vou deixar de lado todas as perspectivas, como é que a tua luz me ilumina para resolver isso aqui? Graça, perdão, arrependimento e misericórdia vai salvar o teu lar, porque isso vem do reino. E mesmo que você esteja numa situação muito difícil, sem trabalho, nós temos orado aqui, ou de qualquer indecisão profissional, descanse o teu coração. A luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, vai te dar lugares, saídas, vai iluminar as portas, e vai te levar em paz, porque você é de Cristo. Não precisamos de nenhuma fórmula mágica, a não ser descansar na verdadeira luz. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e nós vamos viver em paz. Deus nos abençoe. São 12 anos que a gente está junto, e graças a Deus, nós temos procurado, Senhor, ilumina aqui, como é que a gente faz? Por onde que a gente anda? Fico muito feliz de saber que Deus está trabalhando no teu coração e na tua mente, e de que Jesus, a luz que ilumina todo homem, está aí batendo, pulsando e brilhando dentro de você, independente das guerras que a gente passa, porque a gente passa mesmo.
O problema não é a guerra que a gente passa, é de que jeito a gente vai passar, já que a gente vai passar num mundo tão caótico. Vamos passar brilhando, iluminados por Ele. Vamos ficar de pé e vamos agradecer. Obrigado, Jesus. Tu és a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É difícil viver hoje, Senhor. Todo mundo acende uma luz para nos mostrar na religião, na sociedade, nas situações familiares, na educação dos nossos filhos, nos nossos casamentos, na economia, na política. Toda hora tem alguém querendo me vender uma perspectiva iluminada pelo seu farol, patrocinado por alguém desse mundo caótico. Eu preciso ver a Tua luz, nós precisamos da Tua luz, Senhor. Como Paulo, que teve a sua vida completamente mudada porque a luz brilhou, resplandece sobre nós, Senhor. Como disse João no Apocalipse, o Teu rosto brilha mais do que o sol. Ilumina nossas indecisões, ilumina os nossos lares, ilumina os nossos passos, nos ajuda a fazer um autoexame. A Tua luz resplandeça pelos nossos olhos para dentro de nós. Porque eu reajo dessa forma, porque eu penso desse jeito, porque eu quero esse tipo de solução, e me ajuda a me livrar dessas perspectivas. Ainda que todo mundo me diga que eu sou um otário, mas eu sou do Teu reino, eu não tenho lugar nesse mundo. Senhor, ilumina nossos lares, nosso dia a dia de trabalho, nos ilumina quando somos exemplos, seja fora das quatro paredes da nossa casa como dentro dela. Nos ilumina nas nossas decisões e, acima de tudo, o Teu Evangelho seja luz para nós. Eu preciso ter mais tempo com Ele, Senhor, me perdoa. Mas obrigado, porque a única luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem é Jesus Cristo. E é ao Senhor que eu me curvo. E obrigado por toda a luz que o Senhor tem nos dado. Paz, bênção, proteção e justiça da verdadeira luz reinem dentro de nós e reine aqui entre nós. Brilhe sobre nós a Tua graça. Ilumina o nosso pensamento e descortina o nosso entendimento, para vermos o Rei e o reino, que é o que Lucas está fazendo com Teófilo, e está nos abençoando tanto. E nos ajuda, Senhor, a nos livrarmos do laço caótico deste mundo, do pecado, da religião, para sermos de verdade filhos da luz. E aqui entre nós, e onde estivermos, possamos resplandecê-la, para que conheçam que Tu és Senhor. Abençoa a nossa semana, leva a gente em paz para a nossa casa, traz a gente de volta domingo que vem, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão com a devida distância, com amor. Até a próxima semana. Espero você no sábado aqui na nossa live.